Olá pessoal, meu nome é Luiz Fernando de Barros Holtz, sou consultor da consultoria Cell Soluções em Logística e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o SNOP, que nada mais é que o planejamento de vendas e operações. Eu dividi em duas etapas, primeiro o conceito e depois a implementação dele na empresa. Eu começo colocando um exemplo de uma reunião mensal em uma empresa para que fique claro qual que é o objetivo do SNOP. Nessa reunião nós temos o diretor-geral, o gerente industrial, o gerente de vendas, o gerente de logística, a gerente financeiro e a gerente de marketing. Como toda reunião, começa tranquilo essa daqui, né? Eu coloquei esse exemplo e o diretor-geral começa: Bom dia, pessoal. Vou direto ao assunto. Essa situação de faltas é terrível. Quando é que vamos agir em conjunto? Sempre que os negócios vão bem, ficamos com faltas de produtos ou o nosso atendimento ao cliente é ruim. Aí o nosso gerente industrial: Pode dizer quando? Quando começarmos a ter uma previsão decente do departamento de vendas. O gerente de vendas, interrompendo, diz: Espera um pouco, nós previmos essa retomada. Aí o nosso gerente industrial novamente: Há tempo de fazer alguma coisa? Sim, nós recebemos a previsão revisada 4 dias após o início do mês. Nessa altura já era muito tarde. Aí a nossa gerente financeiro: Eu gostaria de entrar nessa conversa. Temos nos queimado mais de uma vez criando inventários para as retomadas de negócios que não acontecem. Ficamos espantados com as toneladas de inventário e ficamos sem caixa. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, vocês já viram essa cena? Muitos vão dizer que sim, né? Que já viu ou que acontece ainda, né? Então eu coloquei esse exemplo para ficar claro qual que é o objetivo do SNOP, que é totalmente ao contrário, que é construir uma demanda e um plano de abastecimento em consenso e harmonia, ao contrário do que a gente acabou de ver nessa reunião, né? Aqui eu vou colocar um breve histórico do SNOP. Nos anos 70, ele começou a ser chamado de planejamento de produção. Início dos anos 80, começaram a chamar de Sales e Operation Planning. E em meados dos anos 80, Supply e Demand e controle de inventário. No final dos anos 80, eles já estavam chamando de integração financeira. No final dos anos 90, integração e gestão de produtos. Início de 2000, eles começaram a chamar de planejamento de cenários e disseminação da estratégia. E finalmente, em 2005, eles chamaram de gerenciamento do desempenho da companhia e colaboração do supply chain, que é o SNOP. Aqui tem uma observação que algumas empresas chamam de SNOPI, colocam um I no final de inventory. Mas é o mesmo processo, tá, gente? Então, SNOP, ou se vocês verem SNOPI, é o mesmo conceito. É só o I que tem no final de inventory, tá ok? Aí eu pergunto a vocês, quanto vocês acham que custa para poder implantar o processo de SNOP na sua empresa? Por incrível que pareça, é pouco. Não é muito. Você tem que dar um treinamento, treinar as pessoas que vão estar envolvidas no processo, ter um bom software de previsões, que os bons ERPs já têm, SAP, muitos outros têm já esse software. Se a sua empresa tem um sistema de ERP um pouco menor e não tem esse software, tem softwares no mercado que você pode comprar que também não são caros, tá ok? Você pode verificar isso também, mas é muito importante que você tenha esse software de previsões de forecasting. E por último,
a consultoria para auxiliá-lo na implantação do processo em si. Tá ok? Na nossa agenda, como eu tinha falado no começo, agora eu vou falar de conceitos do SNOP. E quais vão ser os desafios que você vai encontrar para implantar o SNOP? Primeiro, a disponibilidade de informações. Se você tem um sistema que disponibiliza as informações rapidamente e confiável, esse já não é mais um desafio. Porém, tem muitas empresas que não têm e tem uma dificuldade de gerar essas informações rapidamente e confiável. Então isso é um ponto que você tem que trabalhar para ter essas informações no primeiro dia do mês, para assim poder atualizar as planilhas de SNOP. Em segundo, a resistência a mudanças. Isso é uma questão cultural. Em algumas empresas, algumas pessoas não entendem o processo e aí tem uma resistência à mudança. Isso é um ponto, um desafio que você também tem que trabalhar. Pré-requisitos. Primeiro, entendimento do processo. Isso você tem que ter. Entender o processo do início ao fim, que eu vou estar explicando aqui hoje para vocês. Depois, o comprometimento dos participantes, de todas as pessoas envolvidas no processo. Cada um tem sua função e tem que ter esse comprometimento de todos para que a empresa obtenha o sucesso da ferramenta. O principal conceito do SNOP é manter a demanda e oferta em equilíbrio, igual nós estamos vendo nessa figura. A demanda, as previsões de venda, os riscos e benefícios de alternativas que você tem, e a oferta, que nada mais é que a capacidade de produção, os lead times, as limitações de capacidade, as restrições que você tem e os riscos e custos. E o que acontece quando você não tem o equilíbrio entre a demanda e a oferta? Aqui eu coloquei os dois exemplos. Quando a sua demanda é muito maior que a oferta, o que acontece? Você não tem um bom nível de serviço, você tem grandes faltas de produtos, ocasionando rupturas em seus clientes, você tem aumento de custos com tempos não planejados, você tem preços de compras desfavoráveis, porque você tem que sair correndo para comprar para ontem. Então, essas são as questões se você tem uma demanda muito maior que a oferta. No caso, se você tem uma oferta muito maior que a demanda, o que acontece? Você vai elevar os seus estoques, você vai ter um aumento nos seus estoques. Isso impacta em custo, em fluxo de caixa. Você coloca em risco a sua empresa. Você tem uma redução do ritmo de produção e eficiência da planta. Você tem maiores descontos para escoar produtos. Por quê? Porque quando você está com estoque alto, a área comercial faz promoções e comprometem a rentabilidade, a margem do produto. Então aqui eu coloquei os dois casos, tanto quando a demanda está muito maior que a oferta e quando a oferta está muito maior que a demanda. Então por isso que o principal conceito é buscar esse equilíbrio entre demanda e oferta. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre volumes e mix. Qual que é a diferença entre os dois? Volumes é a consolidação dos itens dos seus SKUs, transformando eles em família, referência, tamanho, que você pode colocar pequeno, médio ou grande. Isso depende muito de cada empresa. O mix já é o item, o SKU, o detalhe, né, que é utilizado muito na programação mestre, tá ok? E qual a importância dos dois? Você ter bem claro para você qual a diferença dos dois, porque na maioria dos casos o SNOP utiliza os volumes, porque ele acredita que você tendo o equilíbrio entre a demanda e a oferta nos volumes, consequentemente você vai ter um mix melhor, tá ok? E quais vão ser os benefícios tangíveis que você vai ter na implantação do SNOP? Você vai ter um aumento no seu nível de serviço e vai ter uma redução dos seus estoques.
e um melhor prazo de entrega. Então, os benefícios tangíveis é o sonho de toda empresa, né? Você ter um melhor nível de serviço com um estoque baixo. E os benefícios intangíveis, né? Que você não consegue mensurar com dados, né? Primeiro, o trabalho em equipe aprimorado, que isso você envolve pessoas de várias equipes diferentes e você tem esse trabalho em equipe aprimorado. Depois, efetuar mudanças com rapidez, né? Você desenvolve isso com as reuniões de SNOP e você consegue efetuar mudanças com rapidez, de acordo com o mercado, de acordo com a movimentação que acontece na área comercial, em marketing, você consegue efetuar mudanças com maior rapidez. E por último, a capacidade de prever, que a gente chama de janela para o futuro. Isso não é nenhuma bola de cristal que você vai ganhar, que você vai conseguir prever o futuro. Não, não é isso não. É que com a reunião de SNOP, você, com as tratativas dos números, com o volume, mix, você consegue ter uma capacidade melhor de prever o futuro. Nada mais do que as previsões de demanda futuras, ok? Aqui é um modelo de planejamento de recursos. Vou passar rapidamente para vocês verem onde se encaixa o volume, o mix, a demanda e a oferta. Você tem a parte de cima, onde você tem um planejamento estratégico e o planejamento de negócios, ok? Onde fica a parte executiva da sua empresa. Abaixo você tem a demanda, onde você tem o plano de vendas, e do outro lado a oferta, onde você tem o plano de operações. O volume fica acima, onde a gente já conversou sobre o volume, que são os planejamentos de vendas e operações que você vai trabalhar no seu SNOP. E o mix, que é o item, né, o detalhe que você vai ter na programação mestre. Então, você tendo um melhor volume, com certeza o seu mix, o seu planejamento de produção mestre vai estar melhor, ok? Aqui vou falar rapidamente sobre as planilhas de SNOP, que tem dois tipos. Lá na frente, quando eu for falar de implementação, eu explico detalhadamente, ok? O primeiro tipo é o Make to Stock, quando você produz para estoque. E o outro tipo é o Make to Order, quando você produz sobre encomenda, um pedido do cliente. E aqui eu te faço uma pergunta. Quem manda na previsão na sua empresa? Quem que é a pessoa responsável pela previsão de venda? Se você falou diferente de marketing e vendas, tem alguma coisa errada. Os responsáveis pela previsão sempre são marketing e vendas. Lógico que algumas empresas têm alguns departamentos de previsão de demanda, tem gestor de demanda e tudo mais. Mas o dono dela é sempre marketing e vendas. Ok? Então fica a dica. E onde você deve fazer suas previsões? Nós temos essa pirâmide justamente para você identificar onde a sua empresa se enquadra. Tá ok? Lembra que a gente conversou sobre mix e volumes? Então, justamente essa pirâmide aqui. Se você tem uma empresa com poucos itens, você vai trabalhar por SKU e por cliente, no caso, você vai trabalhar na base da pirâmide. E, consequentemente, você vai subindo de acordo com a empresa se ela trabalha com mais itens. O importante é você definir aonde você vai se enquadrar. Se você vai trabalhar subfamílias, com famílias, com modelo e marcas, isso é o mais importante. Lembrando sempre que você tem que deixar uma reunião de SNOP de executivos clara, objetiva e rápida. Ok? Aqui é as relações entre as famílias e os recursos, né? Nada mais é do que você ter as famílias de produtos
alinhados com os recursos de produção. Então aqui você tem um exemplo de recursos alinhados, onde você tem famílias com recursos de produções específicos, ok? E aqui um exemplo de recursos não alinhados, onde você tem famílias com vários recursos de produção. Com o andamento do SNOP, você consegue trabalhar melhor esses recursos, ok? O processo mensal do planejamento de vendas e operações tem 5 passos que são importantíssimos que você deve seguir. Primeiro, no final do mês, você vai fazer a execução dos relatórios e previsões de demanda no primeiro dia do mês. Depois, você vai fazer a fase de planejamento da demanda. Então, você vai se reunir com as informações e fazer a previsão da gerência nas planilhas. Lembra que eu comentei das planilhas, que é super importante no primeiro dia do mês seguinte você atualizá-las. No terceiro passo, você vai fazer a fase de planejamento de suprimentos, que nada mais é do que explodir a sua capacidade em cima das previsões que você tem e com as limitações de capacidade e tudo mais. Tendo todos esses dados, você vai para o quarto passo, que é a reunião de pré-SNOP, que é onde você vai estar com os membros do SNOP da reunião de pré-SNOP para discutirem e definirem qual vai ser o material apresentado na reunião de SNOP e quais vão ser as recomendações, ok? E o quinto e último passo é a reunião efetiva do SNOP executivo, onde vocês vão tomar as decisões e o plano de ação aprovado, ok? Agora a gente vai para a parte de implementação do SNOP. Eu dividi em 10 passos que você deverá seguir para poder implementar o SNOP. Como vocês podem ver, eu coloquei um cronograma de 9 meses, que é um período médio muito bom para poder implementar. O primeiro passo é um resumo inicial breve que você vai abrir o processo de negócio. Depois você vai dar o treinamento para as pessoas envolvidas no processo. E após esse treinamento, vocês vão decidir se vai continuar ou parar com a implementação. O segundo passo é designar responsabilidades. Em primeiro, o executivo patrocinador, o diretor que vai patrocinar, ou até a nível de presidência, o executivo que vai patrocinar o SNOP. O dono do processo de SNOP, que é a pessoa que está implantando ele. Então tem que ter um dono do processo. Definir as pessoas que vão atualizar e criar as planilhas de SNOP. Decidir também as equipes de planejamento de demanda e planejamento de suprimento. Após isso, definir a equipe de pré-SNOP, que são todas as pessoas envolvidas no processo. E por fim, você definir as pessoas que vão participar da reunião executiva do SNOP. E também se vai ter ou não apoios de consultorias. O terceiro passo é criar as famílias. Você vai ter que decidir quantas famílias vão ser criadas, dependendo da gama de produtos de SKUs que você tem, como você vai trabalhar, ou com família, ou com subfamília, ou com referências. Então aqui nesse passo você vai definir como você irá trabalhar no processo. E também um ponto muito importante é a questão das unidades de medidas,
porque não pode ter confronto de unidades. Então você vai ter que definir se vai trabalhar por quilo, por peça. Se na mesma família tiver os dois tipos de unidade, você vai ter que transformar essa unidade em uma só. O quarto passo, que é criar a planilha de SNOP. Aqui está o modelo que nós seguimos. Como você pode ver, no item A, você tem a definição da família. Aqui você pode ver que está como peças médias. Então você vai definir qual é a família, qual a unidade de medida que você vai trabalhar, qual a meta de inventário de produto acabado, que aqui você está vendo que está com 10 dias, e a meta de preenchimento das linhas, que a gente colocou aqui 99%. O segundo passo é você definir as previsões e as vendas reais. Depois a parte operacional no plano e o real. A parte de inventário que você definiu aqui 10 dias. E você vai colocar qual que é o plano e qual que é o real. A parte E, que na verdade são os próximos 6 meses de previsões de venda. Depois você transforma em 2 trimestres e depois mais 12 meses à frente. E também o ano fiscal e o plano de negócio. Na parte operacional, a mesma coisa, os próximos 6 meses, 2 trimestres e mais 12 meses. E a parte de inventário, a mesma coisa, 6 meses, 2 trimestres e mais 12 meses. A parte H, que são as questões de demanda e premissas, que você vai colocar alguma observação. E a parte J, que são as questões de suprimentos, que você vai colocar algumas observações. O quinto passo são as famílias que você vai definir para poder fazer o teste piloto. Então você vai ter que tomar algumas decisões para poder chegar até reunião executiva de SNOP. Primeiro, você vai ter que distribuir a pauta com antecedência para todos os envolvidos. Incluir nas pautas as planilhas importantes do SNOP. Sempre utilizando um projetor na reunião. Um data show, um projetor que você tenha para ficar melhor a visualização. Quanto mais pessoas você tiver de pré-SNOP na reunião executiva, melhor, para poder responder algumas perguntas que tenha na reunião. No caso, ter uma pessoa de operacional, uma pessoa comercial, uma pessoa de planejamento, uma pessoa de cada área do pré-SNOP. É interessante você ter na reunião de executivo. Tenha uma pessoa pré-designada para fazer a ata de reunião. E no final de cada reunião, você reserve 5 minutos para rever as decisões tomadas e mais 5 minutos para as críticas do processo. E, enfim, distribua a ata 2 dias após a reunião. O sexto passo é criar a política do SNOP, que nada mais é que os objetivos do processo de planejamento de vendas e operações da empresa, as etapas que você vai seguir do processo, os participantes de cada etapa do processo e as ações a serem tomadas em cada etapa. O sétimo passo é criar relatório de suprimentos, que você vai ter que colocar os dias de produção por mês, o ritmo de produção diária, que é o necessário para alcançar o plano, e o plano de operações.
O 8º passo é trazer todas as famílias do SNOP, incluindo o planejamento de suprimentos. Então, após esse piloto que você colocou de uma ou duas famílias, você vai introduzir o restante das famílias. O 9º passo é automatizar as entradas de dados das planilhas. Isso, caso você consiga automatizar a atualização dessas planilhas junto ao seu sistema, ok. Caso contrário, fica manual mesmo com as pessoas que atualizam as planilhas. E por último, o 10º passo, que é a melhoria contínua do processo, que você vai analisar a melhoria interna, analisar com as críticas da reunião de SNOP, e a verificação de eficiência do SNOP, como que está, vocês melhoraram, qual que é o resultado que está acontecendo e aonde quer chegar. E a melhoria externa também entra aqui no 10º passo. Após seguir todos esses passos que você atingiu a melhoria contínua, tem algumas situações especiais que você tem que tomar cuidado. Múltiplas unidades de venda e marketing, que eu comentei em uma das etapas. Você não pode ter na mesma família 2 tipos de unidades de medida. Então você vai ter que transformar, definir qual que vai ser a unidade de medida e transformar para uma só. Uma das situações especiais também é quando você tem várias fábricas. Você tem que definir se vai trabalhar por fábrica ou pelo total, dividindo cada fábrica no processo. A combinação de famílias, que é produtos sob encomenda e para estoque. Isso tem que estar bem separado, não podendo misturar os 2 tipos de produtos. A combinação de famílias, que você vai colocar as fabricadas e terceirizadas. E os inventários de campo, que você também tem que tomar muito cuidado para poder bater os números. Aqui eu coloquei alguns comentários de executivos que já utilizam o SNOP. Primeiro comentário: o planejamento de vendas e operações aborda as mesmíssimas questões vitais aos nossos clientes, o que eles precisam e como vamos levar até eles. Um vice-presidente de vendas. O segundo comentário: por estarmos olhando à frente todo mês, podemos realizar as mudanças do ritmo de produção antecipadamente e às vezes diminuir o impacto. Isso quer dizer que para nós e nossa força de trabalho fica mais fácil reagir a essas mudanças e custam menos. Vice-presidente de operações. O terceiro comentário: os benefícios do planejamento de vendas e operações foram significativos e continuam crescendo. Algumas de nossas unidades de negócio tiveram uma melhoria de 20% nos níveis de atendimento ao cliente, enquanto que os custos diminuíram. Vice-presidente de suprimentos de produtos. E o último comentário: em alguns de nossos negócios com fabricação sob encomenda, como resultado direto do SNOP, reduzimos os prazos de entrega aos clientes de até 50%. Gerente geral. Primeiramente, eu queria agradecer a você que assistiu esse vídeo e queria também fazer o convite para que acesse ao nosso site www.consultoriacel.com.br. Alavanque seus resultados. Entre lá, agende uma visita. Nós teremos o maior prazer em irmos até você e fazermos uma reunião para melhor atendê-lo. E se você gostou do vídeo, clique no joinha, curta o vídeo. É muito importante para nós. Muito obrigado.